tudo bem? Sou o Felipe, esse é o Fábio Fulândia e hoje eu vim fazer a resenha do Lab Girl. E já vou começar o vídeo falando que essa foi uma das melhores leituras que eu já fiz na minha vida. Estou completamente apaixonado agora por esse livro, pela história de vida e como ela conta, porque esse é um livro de memórias da autora. E com certeza é um candidato à melhor leitura do ano, sem a menor dúvida. De todas as páginas do livro, eu nem utilizei post-its para demarcar, porque não ia adiantar. Eu fui carregando um lápis durante a leitura e fazendo todas as pequenas anotações, e eu posso te dizer que pelo menos 80% a 85%, ou talvez até 90% das páginas do livro tem algum grifo, alguma anotação que eu tenha feito. Sobre o livro, a Hope Yarin, ela é uma professora, ela é sobre botânica e biologia. Ela é especializada em plantas, e o que ela faz aqui não só é apenas um livro de memórias dela, mas é quase como se fosse um artigo científico. Então ela mistura os dois. Ela vai enlaçando a história de vida dela com capítulos muito mais curtos que falam basicamente sobre botânica, na verdade sobre árvores, muito especificamente. Então tem determinados capítulos que é só uma explicação dela sobre algum processo ou sobre alguma coisa muito específica de uma árvore, da vida de uma árvore, como ela se alimenta, como ela cresce, como ela se reproduz, como ela se comunica. E ela cita o tempo todo estudos, procedimentos e outros autores que tenham contribuído para a botânica em si. E ela, inclusive, tem uma contribuição grande para a área da botânica e para outras áreas. Ela, como cientista, tem o dever de estar sempre descobrindo alguma coisa ou fazendo um estudo muito específico que vá angariar fundos para que ela possa continuar com o laboratório dela, fazendo todo tipo de pesquisa que ela gosta de fazer, não apenas a que dá dinheiro, porque ela tem que arrecadar fundos do governo, ela tem que sempre garantir isso. Um livro falando dessa maneira pode parecer chato para muita gente. Por que eu vou ler um livro que intercala botânica e uma coisa tão científica sobre botânica no meio? Primeiro, pelo amor de Deus, tentem ler esse livro. Pelo menos leiam um trechinho, sabe? Pega ali na biblioteca ou na livraria, senta um minuto e lê pelo menos os 2 primeiros capítulos. Ela tem um histórico, a Hope. Antes de se tornar bióloga, ela estudou literatura. E a mãe dela também estudou literatura. Então, a vida dela também é muito permeada de livros, além de ser permeada por esse amor de informação, amor pela descoberta. A maneira que ela escreve é excelente. Ela tem um poder de escrita, de narrativa genial. Realmente, eu leio muita coisa. E eu leio muitos livros em que até me parece pretensiosa a maneira como algumas pessoas escrevem, apesar de escreverem bem, apesar de terem um vocabulário muito desenvolvido. E é claro que eu li na tradução. Mas as referências que ela faz, a maneira como ela descreve a vida dela, assim como ela faz paralelos da vida dela e com a vida das árvores, e como ela faz um paralelo com obras de literatura que ela conhece, é de uma maneira para mim impressionante. Eu me apaixonei completamente pela maneira dela escrever, pela maneira como ela fez esse livro. Então, o que ela faz aqui com os capítulos de botânica, e quando no meio do capítulo em que ela está falando de um período da vida dela, sempre que ela vai explicar uma coisa mais técnica, ela faz isso da maneira como eu gostaria que todas as minhas aulas na escola tivessem sido. Me pareceu que ela tem uma habilidade de ensino muito grande, porque
essa maneira é quase como se você estivesse lendo um conto, um romance, quando ela vai começar a falar das plantas. Então, ela não fica o tempo todo utilizando jargões, não é uma linguagem técnica de maneira nenhuma. Não parece simplesmente aquela aula que você detestava ter com o seu professor. Porque, independente do seu gosto pessoal, todo mundo tem uma matéria que não gostava de fazer. Seja física, matemática ou biologia, botânica, aqui no caso. Eu adorava aprender o que ela estava passando. Cada capítulo eu adorava saber sobre a vida dela. E mais apenas pela maneira como ela escreve, mas também pela vida que ela teve. Pela motivação muito grande que ela tem. Ela é uma mulher extremamente comprometida com o que ela faz. Extremamente comprometida com as descobertas botânicas que ela faz. E também dá pra ver extremamente comprometida até com a literatura. Foi gostoso saber da vida de alguém que gosta tanto das obras e dos autores, apesar de não ter seguido carreira exatamente nesse ramo. Para vocês terem uma ideia, tem um determinado capítulo em que ela fala sobre um trabalho, acho que era de mestrado ou de faculdade que ela fez, em que ela quis analisar como a palavra coração era utilizado dentro do livro David Copperfield. David Copperfield, que é um puta do calhamaço. Então ela se comprometeu a catalogar todas as vezes que a palavra coração era utilizada nessa obra e interpretar como a palavra coração era utilizada, em que sentido, se era denotativo ou não. E ela fala sobre isso, e depois, durante o livro, ela vai citando essas pequenas frases, as favoritas dela. Ela descreve um período, uma passagem da vida dela, e às vezes ela solta uma frase de David Copperfield em que a palavra coração seja relacionada ao que ela estava falando. É uma delícia ler. Eu acho que foi a Gabi que falou uma vez que é muito difícil falar sobre um livro que você gosta demais. Porque você fala e não sai do lugar. Você não sai muito do lugar comum ao falar desse livro. Eu acho que é isso. Eu não consigo expressar direito sobre um livro que eu gostei tanto. E é uma coisa muito simples. É simplesmente a jornada de vida dela. Ela foca muito nos anos de faculdade e principalmente na carreira profissional dela. Como era viver e sobreviver tentando ser uma cientista. E eu consegui me relacionar em muitas partes, porque ela fala sobre as dificuldades disso, as dificuldades de tentar seguir essa carreira, e eu conseguia ver também essas dificuldades na carreira que eu sigo. Então ela consegue transmitir uma empatia muito grande. Ou pelo menos ela conseguiu em mim despertar uma empatia grande. Eu acho que mais do que tudo, a Hope, ela é apaixonada. Ela é apaixonada pelo que ela faz, ela é apaixonada por escrever, dá pra ver isso. Ela não queria simplesmente fazer uma obra que falasse de botânica. E você aprende botânica pra cacete. Eu acho que pelo menos umas 2 semanas depois de ler o livro, eu olhava o mundo de uma forma completamente diferente. Eu estava obcecado com a análise de cada árvore pela qual eu passava. E eu ficava reparando se o tronco era rugoso ou se ele era liso. Eu reparava se a copa era menor do que a base das folhas, como que as folhas se alinham dentro de cada galho, se as próprias folhas são rugosas ou não, qual é o padrão que essas folhas formam, elas são foliculadas, elas são em formato de estrelas, e como que são as outras características da madeira, e pensando sobre as raízes daquilo, e pensando o quanto de tempo que essa árvore demorou para crescer daquela maneira, e que tipo de árvore é essa, que tipo de semente que ela tem. E esse gosto veio simplesmente de ler a obra dela. Nunca tive um interesse tão grande em botânica, um interesse tão grande em saber sobre árvores, plantas e sobre o modo de vida delas. Mas lendo o livro, ela explica muita coisa, você aprende muita coisa e você nem repara. De novo, ela é muito apaixonada e só nos primeiros capítulos eu via isso, quando ela descreve a cidade em que ela cresceu, a família com que ela cresceu e o que ela fez na vida.
tem um prólogo que eu acho muito bonito, eu acho que eu vou até ler. Esse trechinho do prólogo já é uma maneira que ela escreve durante o resto do livro que eu gostei demais. Eu li o prólogo e já sabia que essa é uma obra que eu pelo menos ia gostar. Agora é a sua vez de fazer uma pergunta sobre uma folha. Adivinhe, você agora é um cientista. Muitas pessoas dirão que você precisa saber matemática para ser cientista, físico ou químico. Elas estão erradas. É como falar que você precisa saber tricotar para ser uma boa dona de casa, ou que precisa saber latim para estudar a Bíblia. Claro que ajuda, mas haverá tempo para isso. O que vem primeiro é uma pergunta, e você já a fez. Não é tão complicado quanto as pessoas fazem parecer. Então me deixe contar algumas histórias, de cientista para cientista. Isso é demais a maneira como ela quer simplesmente instigar nas outras pessoas esse amor que ela tem. Eu adoro essa coisa da pergunta e da ciência. É um pouco que eu estou passando com Ulisses. Não, eu não preciso estudar latim, filosofia necessariamente para ler Ulisses, para apreciar Ulisses. Ajuda. Mas o que começa é o interesse pela obra, é o que eu vou tirar dela disso. E depois, quer ver? Foi na página o quê? Foi na página 27, do primeiro ou segundo capítulo, que eu fiz uma anotação aqui embaixo. Que eu falei, pronto, já amo esse livro, é aqui, 5 estrelas, um dos melhores do ano. E foi uma delícia ler o restante dele. Eu adorei o senso de humor dela, adorei a vida dela, adorei o amigo, o grande amigo de vida que ela tem. Adorei as propostas que ela faz. E é um livro também cheio de citações para quem gosta de literatura, para quem gosta de artistas, porque ela fala muito sobre isso. E para terminar o vídeo, não ficar muito longo, eu simplesmente não ficar discorrendo sobre as mesmas coisas, eu queria chamar a atenção para um último detalhe, que é esta capa maravilhosa. Com certeza é a capa mais bonita que eu já vi de Lab Girl, de todas as edições que eu já vi, da americana, da canadense, japonesa, francesa. Esta colagem, esta arte foi feita pelo nosso amigo Vonei Fernandes. Também, acho que ele não está mais no YouTube, mas o Vonei é um literário, é um grande amigo nosso. Eu adoro o trabalho do Vonei, ficou lindo aqui na capa. E, gente, se eu posso dar uma dica para vocês nesse ano, se eu vou influenciar nem que seja uma pessoa, fazer uma leitura esse ano, que seja esta. Eu juro, assim, é uma paixão incrível esse livro. E então é isso. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um comentário, podem falar alguma coisa, vão atrás do livro, digital, físico, qualquer coisa, tá? A gente se vê, até a próxima então.